Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Abençoa cada um dos irmãos. Amém. Graças a Deus, né? Estamos mais uma vez aqui. Convidar os irmãos para Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Pedimos as suas orações para a reunião em Belém. Dia 18, eu estou viajando para lá. O pastor Osmar já está indo no dia 17. E as reuniões lá começam dia 19, 20 e 21. E vocês oram por nós, né? Quando a viagem. Vamos abrir em Atos, capítulo 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou, que ele resgatou com seu próprio sangue. Oremos. Soberano e amado Deus, Pai Criador de todas as coisas, o Senhor nos comprou com o preço do seu sangue, com o seu sangue, Pai. Verdade. Grande Deus, abençoa, Senhor, teus filhos nessa noite. Fala conosco através da sua palavra. E nos dê a bênção toda especial nesta noite. Ao culto de Santa Ceia, nós pedimos a tua bênção, Pai. Ajuda-nos, tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar-nos. Nós somos mais do que vencedores. Amém. Nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Amém. Graças a Deus, o irmão Cláudio me deu a notícia ali. Quando é que eu vou batizar ele em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Amém. É muito bom a gente ouvir isso aí, a sua renúncia à Trindade, né? Para se batizar. Eu volto dia 29 de Belém, no mês de setembro nós já vamos fazer o batismo, né? E assim Deus vai acrescentando aqueles que hão de ser salvos. Deus vai trabalhando. Vamos falar sobre o sangue de Deus, né? Aí tem uma pergunta: Deus é espírito, tem sangue? Né? Será que o sangue é a química? Estamos falando de química.
desse sangue, você corta e pinga. A Bíblia diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Nós vemos esse sangue em representação lá no Éden. Nós vemos até no jardim do Éden. Porque quando Deus matou os cordeiros para vestir Adão e Eva, foi derramado sangue. Eles estavam vestindo vestes de sangue. No Egito foi matado um cordeiro. Aquele cordeiro estava representando Jesus Cristo. Aquele sangue era uma química. E Jesus derramou seu sangue por nós. Mas aquele sangue que Jesus derramou por nós no Calvário, ele já secou. Ele caiu na terra. E o sangue veio através das eras, quando o Cordeiro esteve no lugar de intercessão por 2000 anos, intercedendo por nós, como sacerdote. O Espírito Santo geme, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para gemer, então tinha que ser carne. Então ele intercede por nós. Mas o profeta ensina que o tempo da intercessão termina quando o cordeiro sai do lugar da propiciação. Ele toma o livro, desata os selos, revela. Então a intercessão termina. E ele já não é mais cordeiro, ele é leão. O sangue de Jesus, eu sempre criei, nos dias de Paulo, foi a mensagem de São Paulo. Não era que São Paulo tinha uma bacia de sangue ali, Irineu, não, era a sua mensagem. A pessoa era redimida através da mensagem de São Paulo. E assim, os mensageiros que vieram, como Irineu, Martim, Columba, Lutero teve uma mensagem. A sua mensagem foi a justificação por fé. Era sangue também. Era o sangue, era a justificação, era o sangue. Aí nós tivemos o Wesley com a santificação, também era sangue. Para aqueles que viveram naquele tempo, a noiva do tempo de Wesley, a mensagem que eles ouviram foi a santificação. O sangue que eles tinham era a mensagem de João Wesley naqueles dias. O cordeiro intercedia através do mensageiro. Agora, quando o cordeiro deixa o lugar da propiciação, Jesus vem em 3 nomes de filho: Filho de Deus, Filho do homem e Filho de Davi. Nós vemos que no entremeio, que ele veio como Filho do homem, Filho de Deus nas eras, intercedendo, Espírito Santo, Filho de Davi no milênio, bem distante do arrebatamento. Então, entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, ele aparece no entremeio como Filho do homem, profeta, para revelar a palavra. Agora, a palavra não pode ser revelada a não ser por meio da igreja. Mas não é a igreja Assembleia, nem Batista, Católica, não. A igreja que o profeta ensina é o sangue. Ele comprou a igreja com seu sangue. Então a igreja é preço de sangue. Então a revelação só vem por meio do sangue.
Então vem através da igreja. Mas não são as quatro paredes aqui. Vamos ler a mensagem? Jesus falando com os seus discípulos, ele diz para Pedro: não foi carne e sangue quem te revelou. Quer dizer, não foi nenhum seminário, nenhum homem, mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou. O que nós vamos descobrir nessa noite é a importância do sangue. O que é o sangue de Jesus Cristo hoje? Quer dizer, no propiciatório não tem mais sangue. Por quê? Porque as eras terminaram. As eras da igreja acabaram. Nós não temos mais a era de Éfeso, não temos mais a era de Filadélfia, não temos mais a era de Laodiceia. Agora, a era de Laodiceia, a era luterana, a era metodista não terminou para os luteranos. Laodiceia não terminou para os pentecostais. Eles ainda estão se reunindo para falar em línguas, para buscar os dons espirituais. Para eles não terminaram. A era de Laodiceia só terminou para nós que saímos dela. O Egito não terminou para os egípcios, terminou para Israel. Quando Israel estava no Egito, era o povo de Deus. Quando ele saiu e começou a peregrinar pelo deserto, que a igreja quer dizer os chamados para fora, aí passou a ser igreja. Eles passaram a ser igreja, a igreja de Deus. Então o Egito terminou para eles. Eles não voltaram mais, mesmo que alguns tiveram desejo de voltar para o Egito, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Da mesma forma, muitas pessoas, muitos irmãos que deixam as denominações, mas as denominações nunca deixaram eles. Eles trazem elas do coração. Por isso eles se enredam e nunca conseguem entrar na terra prometida. Ficam na fronteira. Quer dizer, a terra prometida é o batismo do Espírito Santo, é um novo nascimento. Então, quando você entra na terra prometida, porque você atravessou o Jordão. O Jordão é morte para si. O Jordão aberto, não o Jordão fechado. O Jordão fechado você vai atravessar de barco. Agora, o Jordão aberto você vai atravessar de pé enxuto. O Jordão aberto é os selos abertos, é a abertura da palavra. Agora, você não vai atravessar para viver uma vida tranquila, de paz na terra prometida. Depois que você atravessa a terra prometida, você tem que ter espada na mão, porque você vai enfrentar os seus inimigos, seus cananeu, heveu, amorreu, todos os você vai ter que enfrentar. É a luta, é a batalha que você tem com você mesmo. É essa batalha que você tem com você mesmo. Você entrou. Veja bem, o sangue foi derramado lá no Egito. Não há mais sangue agora para eles. Eles já foram remidos. Eles já estavam no deserto. Agora estão na terra prometida. Agora Raabe é salva. Mas já não era com a química. Era com um cordão de cor de escarlate. Agora, quando você chega nas eras da igreja, não é a química, é uma mensagem. É a mensagem de Paulo. Agora, nós vemos que através das eras da igreja, a luz foi diminuindo. As trevas foi tão forte que foram ofuscando o brilho da luz. Até que nós chegamos em Laodiceia, aparece um pouquinho de luz, porque em Laodiceia aparece um profeta. Porque se em Laodiceia aparecesse um reformador para poder trazer os 7 selos,
não ia aparecer luz, porque um reformador não podia revelar esses selos, tinha que ser um profeta. Tinha que ser Deus mesmo numa pele humana. Porque vemos a condição da era. Porque aquelas partes escuras que nós vemos na lua através das eras são os filhos das trevas. São os filhos dos malignos religiosos. Aquela parte branquinha, aqueles são os filhos de Deus. Mas quando nós chegamos na era de Laodiceia, nós vemos que o irmão Branham, quando colocou no quadro, ele fez um risquinho ali. Porque a última fotografia tirada da lua, naquele mesmo dia que ele estava pregando as eras da igreja, o anjo do Senhor desceu no tabernáculo, desenhou na parede de trás o mesmo que ele tinha desenhado no quadro. E o Papa Paulo VI pisava na Palestina. E quando ele pisou na Terra Santa, houve um eclipse. E a lua ficou em trevas. E todas as 7 fotos que foram tiradas, 6 foram reveladas. Veja bem que o mundo sempre teve problema com 7. Quando chegou na 7ª foto, estava tão escuro que não deu para revelar. Que é essa última era que nós estamos aqui agora. Então nós saímos através de um profeta. Sem um profeta não tem como se salvar. Verdade. Porque Branham, nos seus dias, sua mensagem era o sangue. Agora, quando a palavra foi aberta, os selos foram revelados, o último eleito entrou. O cordeiro já não era mais cordeiro, era leão. Nós vimos que ele aparece nos céus do Arizona. Vemos a sua foto, é de uma revista que tirou. Foram os fotógrafos profissionais que tiraram. Ele vem com a cabeleira branca. Ele não é mais um cordeiro ensanguentado, já é um leão. Ele já vem bramando, ele já vem trazendo juízo. Amém. Ele já vem dizendo: sai dela, povo meu, porque é juízo. Então ele está tirando Raabe fora de Jericó. Ele desce para tirar Raabe, para resgatar ela, uma meretriz. Porque nós éramos os filhos da meretriz. Muitos de nós éramos católicos, assembleanos, todos são filhos da meretriz. E vai dizer que a meretriz não dá à luz uma filha virgem? Ela não nasce meretriz, a menina. Ela nasce uma moça pura. E nós viemos da meretriz. Porque a preocupação de Josué era em achar o fio de escarlate. O fio vermelho. Aquele cordão. Veja bem que nenhuma casa sabia daquele mistério, sabia daquele segredo. Só a meretriz. E a meretriz propagou para a sua família. Agora era muito difícil acreditar na mensagem de uma meretriz, que eles seriam salvos. Então foi uma família nos dias de Noé, foi uma família nos dias do Egito. Aqueles que não eram família pereceram no deserto. Foi a família de Abraão. Nesse dia é a família Branham. Nos dias de Raabe foi sua família. Com muita dificuldade creram nela. Mas ela tinha que ter o cordão vermelho. Fio de escarlate tinha que estar ali. Aquele cordão é que falava. Aquele cordão era um sinal.
sangue de Deus. Vocês, povo do só Jesus, somente usando o nome Jesus para batismo. Eu conheço pessoalmente 4 ou 5 Jesuses, eu mesmo. Deste modo vocês veem para que as suas denominações lhe guiam. Isso são as trevas. Quer dizer, não batizamos só no nome de Jesus, batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para a remissão de pecados. A expressão de Caim, que trouxe frutos em lugar de sangue. Já pensou se a Raabe achasse melhor colocar lá uma bandeja de frutas, como Caim? Ela colocou que Deus, Ele quer que obedeça a sua palavra. Amém. Verdade. Ninguém nunca ensinou para Abel que foi sangue, que tinha que ser sangue para redimir. Foi a revelação. As Escrituras dizem que ele fez por fé aquilo ali. E aquilo que você não faz por fé é pecado. Se você entrega o dízimo, se não é por fé, é pecado. Pecado é incredulidade. Tem que ter revelação. E quando a pessoa tem revelação, ele mexe em tudo de menos no dízimo. Revelação, nós estamos falando de sangue. A igreja é o sangue de Deus. A igreja é a revelação de Deus. Isso me veio aqui agora. Porém a revelação vem através do sangue. 255. Cristo é o mistério de Deus revelado. A revelação vem através do sangue. A revelação para a virgem prudente dos dias de Paulo veio através do sangue. A mensagem de Paulo. A revelação vem através do sangue. A mensagem de William Branham. A mensagem de William Branham foi a revelação dos 7 selos. Depois de 62, a sua mensagem foi a revelação dos 7 selos. Houve uma mudança no seu ministério. Houve uma mudança. Vamos dizer, houve uma mudança. Houve uma mudança na morte de Moisés. Agora não era mais Moisés, era Josué. Houve uma mudança também no ministério de Branham. Ele foi tanto num sentido, nos seus dias. Ele foi Moisés e foi Josué também. Porque o povo do seu dia também entraram na terra. Ele foi Josué para o povo do seu dia. Paulo foi Josué para o povo do dia dele. Foi Moisés. Escreveu também a Bíblia. E ele também foi Josué. A gente tem que trazer um pouco a mensagem de ontem, para que as pessoas entendam a mensagem de hoje. Amém. Irmão Branham foi Moisés e foi Josué no seu dia. A irmã Wright recebeu o Espírito Santo? Recebeu. Billy Paul recebeu? Recebeu. Então Branham foi Josué. Botou eles na terra. Quem não recebeu o Espírito Santo no dia do irmão Branham, eles estavam no ministério de Moisés, do deserto, morreram lá. Agora, nesse dia, o dia da esposa, da era da noiva, da era do filho do homem, da era do rapto, tem que haver um Josué para esse dia. Tem que haver um Salvador para esse dia. Tem que ter uma igreja nesse dia.
Aí tem que ter o sangue nesse dia. A igreja é o sangue, está aqui. E a revelação só vem através do sangue. Por isso que é bom vocês lerem a mensagem. Porque a gente, pregador, não vai ler uma mensagem de ponta a ponta. É somente 40 minutos de pregação. Você que já leu a mensagem já sabe o que o profeta estava querendo dizer, só no momento que você ouve. Olha aqui. Porém a revelação vem através do sangue. Veja, através de Jesus Cristo, que é o sangue de Deus. Não era o sangue de José. Às vezes a gente fica muito triste, bate a tristeza. A gente tem uns problemas naturais, normais, né? Também te entristece. Mas você é mais do que vencedor. Amém. Mas de repente chega aquele momento de separação. Muitos filhos tiveram que separar dos pais e resolveram voltar para ficar no deserto. Eles não quiseram seguir, eles não creram na promessa. É o que diz o irmão Brano aqui, ó, nas eras. O povo de Israel era um povo de muita experiência. Eles tiveram a experiência no Egito, a experiência de 40 anos no deserto, a experiência com o maná, com a coluna de fogo, tiveram a experiência com a nuvem, uma experiência com o profeta Moisés. Só que eles nunca tiveram as condições de receber o batismo do Espírito Santo. O irmão Brana disse: o que é que causou este mal entendido? Falando dos pentecostais, tentando afirmar na sua tese que o falar em línguas era evidência do Espírito Santo, o irmão Brana disse que não era mais. Nunca foi, nem o amor. Aí ele traz para os filhos de Israel no deserto. Era um povo de muita experiência. Os velhos tiveram experiência no Egito. Podia falar sobre as pragas, o que Deus fez lá no Egito. Numa noite podia trazer um avivamento muito grande na tenda. Só de lembrar, de falar para os seus filhos. Muitos ficaram satisfeitos, acharam que podiam ficar mesmo no deserto. O rapto não se dá no deserto. Temos que prosseguir, que o problema de Israel é que não prosseguiram, o problema dos cristãos é que eles não prosseguiram. Eles estacionaram, se denominaram. Você tem que prosseguir, você não pode estacionar assim. Olha, a resposta é a experiência. Eles eram um pouco de experiência. Às vezes a experiência é lixo. Temos-nos guiado pela experiência e não pela palavra. O problema é que eles estavam sendo guiados pela experiência, não pela palavra. Eles não viram a barba branca de Moisés. Eles não viram que os seus dias estavam no final. Eles não enxergaram. Eles viram que irmão Brana tinha 56 anos. E muitos pregadores viveram até os 80, até os 90 anos. Eles pensaram que ele ia viver até lá. Eles não viram que estava chegando no finalzinho. Que ele veio para nos trazer a abertura dos 7 selos, a revelação dos 7 trovões. A igreja não viu isso, não. Nós vemos a condição da igreja brasileira hoje, também está debaixo da experiência norte-americana. Vocês querem ouvir um que esteve amassando barro? Era bonito ouvir um amassador de barro. Eu nunca tinha pensado nisso. Era lindo. O amassador de barro contando como é que foi a primeira praga, a segunda.
né? Aquele bem velhinho ali, o jovem sentando aos seus pés. Mas ele também ouviu o Coré da Tânia Birão. Ele ouviu o contrário. Já pensou quando ele ouviu o contra? Ele foi Coré lá, amassando barro, era Coré ali também. Ele conseguiu convencer a maioria da congregação com a sua experiência. Ele sabia sobre o assassinato, o crime de Moisés, o pecado de Moisés. Ele sabia que Moisés, ele estava lá, ele era jovem quando Moisés matou o egípcio, enterrou na areia, fugiu, foi notícia em todo o país. O príncipe, ele carregou aquela mensagem dentro dele. Ele usou aquela experiência. Ele só não seguiu a palavra. Moisés, quando voltou de Midian, Moisés era a palavra. Moisés era Deus. Quando ele foi, era o príncipe. Quando voltou, era Deus. Quando foi, era um homem. Quando voltou, era outro. Mas eles viveram da experiência. Eu espero que a igreja não esteja vivendo de experiência. Experiência da Assembleia, da Quadrangular, da Católica. Você tem que ser guiado pela palavra. Amém. Eu estou lendo a página 125 das 7 eras da igreja. Eu tenho muita coisinha para ler aqui, mas vamos ver. Eles são como os filhos de Israel, que saíram do Egito e pararam à beira da terra prometida. E dali eles não prosseguiram. Você pode ver que o povo não prossegue, eles pararam na beira. Só tem uma promessa aqui, ó. Está vendo? Mombrana disse que Moisés ia tomar o seu lugar. Estão na beira da terra. Daqui, ó. Mas eles só falam aquilo. Aí você pergunta para eles, e caiu 7 trovões. Isso é futuro. E o novo, isso é futuro. E o cordeiro, seu do trono, o último eleito, esses mistérios não entram. Deus quer um coração sincero, é o amor, sabia? Eles dizem assim, é o amor. Nós temos que estar no amor. Só que Mombrana disse que não era nenhum amor. A evidência era poder receber a mensagem do dia. Amém. Aleluia. Então a gente tem que parar de não ficar escutando essas mulas. Porque a gente tem que dar nome para os bois. Porque são as mulas, eles não lêem mensagem. Eles não oram. Eles não dedicam-se a Deus, não jejua, não estão na presença de Deus. Eles pararam na beira da terra. Essa é a terra. Um dia, se o profeta retorna, e nós vamos saber o novo nome. Mas a gente já está aqui. Amém. Apocalipse 10 e 7. Glória a Deus. Que o 7º anjo veio para revelar todos os mistérios. Todos! Aí são gente boa, mas eles estão voltando a morrer no deserto. Eles ficaram na santificação. Não prosseguiram. Eles não prosseguiram. Mesmo sabendo que o Jordão se abriu, que seus filhos entraram, eles ficaram lá. Eles herdaram terra do outro lado. Eles venceram reinos. Só que eles morreram. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram.
Agora veja, lá no Egito, o que comeram? Carne do cordeiro. O que comeram no deserto? Maná. O que come na terra? Fruto da terra. Quando entraram na terra, cessou de cair o maná. Não caiu mais. O maná continuou caindo para os rebeldes? Também não. Eles tiveram que comer a comida do povo do deserto. Cessou. Mas na terra eles foram plantar, colher, comer, criar, lutar, enxada numa mão, espada na outra. É o que nós estamos fazendo agora. A ferramenta, as duas ferramentas, uma numa mão, outra na outra. Através de Jesus Cristo, que é o sangue de Deus, o sangue criador no ventre de Maria, e Paulo conheceu por revelação. Assim é como nós o conhecemos hoje. É tão somente a única maneira como você poderia conhecê-lo. Não dizer, eu sou metodista, isso não significa nada. Eu sou batista, isso não significa nada. Eu sou católico, isso não significa nada. Porém, pela revelação que Deus tem revelado a palavra a você, nós não podemos nos assegurar em homem nenhum. O irmão Brana disse que não era para se segurar nem nele. Nem nele. É só você pegar o livro das Eras e ir na última página, onde ele diz: nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam. Que é a mensagem desse dia, né? Nem por um minuto. E a mensagem hoje é o sangue. A noiva, a esposa de Cristo, é o sangue. O sangue é que revela. E Deus trabalha através de carne humana. Amém? Ele trabalha através de animal, não. Através de carne humana. Ou unam-se à minha igreja. Ele disse: eu não trago mensagem para que ninguém una a minha igreja. Ou comece alguma confraternização ou organização. Nunca fiz isso e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse nessas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, donde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias do seu Espírito e vivam de acordo com sua palavra. Eu queria convidar, rogar e advertir todos a ouvirem sua voz nessa ocasião. É uma convocação, uma advertência para ouvir a sua voz nessa ocasião. Nós ouvimos a sua voz. Eu escuto o profeta, às vezes a semana toda, viajando no carro, estou ouvindo, morando, ouvindo. Mas se eu vou dar uma fita aqui, vocês não ouvem. Vocês vão ouvir até uma meia hora, 45 minutos. Eu tenho que trazer uma mensagem daquilo que eu ouço para a igreja. Amém. As pessoas não entendem o que o irmão Brana estava querendo dizer em ouvir as fitas. Ele não estava dizendo que você vai reunir e ouvir as fitas e ninguém explicar. Tem que ter um ministério para explicar. Tem que ter um sangue para explicar.
Tem que ter um sangue para revelar. Tem que ter um sangue para revelar até irmão José. No centro, senão as pessoas vão ao extremo. Vai ao extremo. E um espírito diabólico os tomam. E muitos, quando não vão à loucura, vão ao ódio, à separação, o espírito segregacional entra-se nessas pessoas por falta do sangue. Bem-aventurada és tu, Simão Barjona. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. O céu era Ele. Está na mensagem de ordenação, primeiro parágrafo. Jesus era o céu, meu Pai que está nos céus. O Pai vive em mim. O Pai era o sangue. Amém? Eu sou o sangue do meu Pai. Você é o sangue do seu Pai. Para ver que esse sangue tem mão, cabelo, pé, fala esse sangue. Deus disse para Caim: o sangue de Abel fala, clama, mas tem um sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, o sangue de Cristo. Um que fala mais alto do que o outro. Apocalipse 10, 8 a 11 é o sangue hoje. A esposa de Cristo é o sangue. Ela é o sangue, pastor. É. 434, Cristo é o mistério de Deus revelado. A igreja é o sangue de Cristo. Jesus é o sangue de Deus. A igreja é o sangue de Cristo. Pelo Espírito. Porque a vida está no sangue. O sinal hoje não é mais nem o sangue, é a vida. É a revelação, é o sinal. Passa e marca nas frontes os que estão gemendo nas praças, na cidade. Porque hoje o destruidor vai passar, e ele não vai poupar nem criança, nem jovens, nem velhos. Está em Ezequiel, e o profeta fala na perguntas e respostas. Onde nós vamos encontrar nessa cidade alguém que está clamando pelos pecadores necessitados? Onde? Só um povo que está marcado. Só um povo que tem o sinal. Vocês mostram o seu amor pelos seus filhos, pelas suas filhas. Como diz as Escrituras, Satanás está furioso. Ele está procurando alguém que ele possa tragar. E o irmão Brana disse: o seu poder é maior, é mais forte. Ele tem um poder muito forte, que ele pode dominar você através de um aparelhinho. Curiosamente, você baixa Satanás hoje, ele está lançando o Pokémon Go. Você já viu quantas pessoas já morreram?
a Barbie, a Xuxa, ficou comum. Ele lançou uma vez a Barbie. E as crianças enlouqueciam com isso. As crianças enlouqueciam com a Xuxa na Globo. Hoje ficou comum. Satanás não quer ficar comum. Não. Ele está sempre trazendo alguma inovação. Quando ele trouxe aquele primeiro Pokémon, morreram muitas crianças. O negócio é matar criança. Não é matar velho. Velho já está morrendo mesmo. Então é criança. Porque a criança é o futuro. A criança vai seguir o seu trabalho através do sertanejo, através do romântico, através do cantor de rock, através do jogador de futebol. É aquela criança que ele vai apanhar, aquele espírito. O espírito do rock apanha a criança. E só o novo nascimento para tirar. Nós temos que ter aquele tempo de vigilância. E nós temos que ter Deus em nossas vidas. Ter Deus em nossas vidas. Amém. Amém. Verdade. Para enfrentar esse demônio. A criança vai à escola. Nós temos que visitar a escola da criança. Nós temos que conversar com a professora daquela criança. Nossa, é nosso filho, é nossa filha. Conversar com ela. Saber como é que a filha está, como é que o filho está. Nós temos que visitar o seu quarto também para saber o que é que tem ali. As porcarias que estão ali dentro. Visitar também o seu celular. Amém. Se a gente trouxesse aqui os inúmeros casos de suicídio, de assassinato, de tantas coisas que tem acontecido nos Estados Unidos, tem acontecido no Brasil, no mundo todo, produzido através desses filmes, desses desenhos. Você sabe aonde é feito? Da onde vem a inspiração? Vem da feitiçaria. Eu estive na África. Eu falei com eles ali. Exatamente a Disney se inspira nos feiticeiros. Os desenhos. Os desenhos são inspiração de feitiçaria. Das bruxinhas. Nós estamos vivendo na era dos filhos rebeldes, que estão partindo, dilacerando os corações dos seus pais. Quem tem filho é que pode falar isto. Não é um padre que não tem filho. O padre tem experiência, não tem palavra. Um israelita que amassou barro tinha experiência, mas não seguia Moisés. Eu tenho aqui as mensagens, eu já gravei quarta-feira um pouco. Sem dinheiro e sem preço, a partir do parágrafo 20. O irmão Branda dizia: o espírito do rock, da música, apanha a criança. Satanás é mais forte. Gente, aí você para pensar. Eu sou um escravo de Deus ou de Satanás? Ele tem me vencido ou eu estou debaixo dos pés dele ou ele está debaixo dos meus pés? É hora de você parar para analisar. Ver se o cordão ainda está na porta. Se o sinal ainda está ali, porque ele vai entrando. O irmão Brana diz que Satanás, ele usa da seguinte estratégia para matar um cristão. É como você vai matar uma rã.
Você coloca ela num tacho de água morna e vai colocando fogo bem brando embaixo. E ela não vai sair da água morna para ir para a água gelada. E ela está morrendo, mas ela não sabe. Aí nós deixamos de ler a mensagem, deixamos de ler a Bíblia, e se vamos para as festas e para as reuniões de família, e reuniões disto, e tanto tipo de festa que não tem nada a ver com Deus. Tantos filmes, tanta televisão, tanto cinema, e nós se vamos. E você não sabe que está no banho-maria. Ele não bota fogo. O fogo ele bota bem pouquinho. Quando vê, você já está morto. Quando vê, você já está em pecado, mentindo, adulterando. E dizendo: irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Você que tem que orar por você. Amém. O irmão Brana disse para Billy Paul: você que tem que orar por você. Mas pai, ora. Não foi eu que pequei. Não foi eu que desobedeci. Aí corre para a mamãe, corre para o papai. Mas já é tarde. É hora de deixar Deus marcar a nossa casa. Amém. Amém. É que ele colocar o sinal. E só tem um sinal nesse dia. Apocalipse 10, 8 a 11. Só um sinal. O sangue é que revela a vida, é que revela João, que revela a esposa, que revela os trovões, o novo nome. Só o sangue. O rapto é o que? É revelação. O rapto é sangue. O sangue é a igreja. Não estamos falando de química, não. É de uma mensagem. Se Rabi pegasse o sangue de um cordeiro e passasse ali, ela ia morrer. Eles mandaram colocar, foi a mensagem do dia. A mensagem do dia era um cordão vermelho. A mensagem do dia no Egito era sangue mesmo. Era aquilo que os egípcios abominavam. Os egípcios nunca iam passar aquilo nas suas casas. Mas a mensagem dos 7 trovões hoje, ela é diferente. A mensagem de Raabe é diferente. E foi falado para todo o Israel. Vai ter uma casa, uma família que vai ser poupada. Na sua porta, na sua janela, tem um cordão vermelho. Ela é poupada. Vocês não destruam. Vocês entram ali e salvam ela. Nós demos nossa palavra de juramento para ela. Era só ela. Era só aquela mensagem. Oh, mundo velho, é só esta mensagem de hoje ainda. Tinha Raabe dos dias de Paulo, tinha nos dias de Lutero, mas tem a desse dia. Ela tem o cordão. Era só um cordãozinho, é só 4 versículos. Nós estamos aqui dentro desse quadradinho. E ele já ordenou. Que é fé. Que nos dá força para arrancarmos, para irmos. Este é o sangue de Deus.
Vamos ficar de pé. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela sua palavra. O Senhor tem sido nosso socorro, nossa ajuda, socorro bem presente na tribulação. Senhor Deus, teus filhos não estão aqui por si próprio. Tu os trouxeste aqui, Pai. Conceda o que eles vieram buscar. Eles têm uma necessidade e de acordo com o poder da terceira puxada, poder desta mensagem, dessa palavra, eles não saem daqui vazios. Amém. Eles recebem o que vieram buscar. Amém. Nós te agradecemos por este momento, pela sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Forte para representar o corpo sem fermento do Senhor Jesus. E o seu sangue não é vinho doce, tem que ser vinho forte. Vamos orar. Pai Celestial, aqui está o pão, que vai simbolizar o teu corpo, a tua carne. Aqui está o vinho, que vai simbolizar o teu sangue. Eu oro e consagro esses elementos para o fim que será destinado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e abençoo o pão, o símbolo da sua carne, e o vinho, o símbolo do seu sangue. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele partiu. E ele deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E o vinho ele disse: esse é o meu sangue. E hoje nós sabemos que tudo isso são seus símbolos, mas você tem que estar com sua vida diante do altar, para você não tomar juízo, condenação, porque aquele que toma indignamente, ele toma juízo. Ele diz: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Espiritualmente estão mortos, né? A maioria da igreja hoje toma a ceia indignamente, né? E muitos não têm nem a revelação da ceia, né? Porque não é o sangue, não é a igreja sangue. Como nesse momento, vim aqui as irmãs. Tão bom tomar ceia, fazer o lava-pés. Pode vir os irmãos que vão tomar ceia.
Tá bonito. Quantos aninhos fez? 2, 3. Como é que faz 3 assim? Ah, tá. Vamos orar por ti? Coloca essas moedas para a gente saber quantos anos tu tem. Coloca um a um. Só. Oi. Ligeiro esses anos dele. Bem ligeiro. Um dia o Ageu era desse tamanho, né, Ageu? Era pequenininha assim, né, irmã Adriana? Ageu, a Thalita, Cristiane, tudo bem? Toda a Lídia, o Levi. O Levi ainda tem um videozinho dele na internet, lá, pequenininho, lá na escolinha da Aparecida Irmã Sandrine. Tu viu? Vamos orar? Vamos. Pai Celestial, nós somos agradecidos ao Senhor pela vida de Isaías. O Senhor ter dado para o irmão William, a irmã Keila, esta joia preciosa, esse pensamento eterno, Deus, que se expressou em carne humana aqui. E eu peço que o Senhor continue abençoando Isaías. Amém. Aleluia. Continue enchendo ele com o teu Espírito Santo, dando a ele força. Porque, Senhor Deus, é só a tua graça para nos manter em pé, manter essa juventude em pé, no mundo que nós estamos vivendo hoje, Pai. Cheio de entretenimento, a igreja caída, mundana, no meio das trevas, Deus. Só uma luz, que é Deus, profeta de Deus. Ó Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, abençoa teu filho, Pai. Amém. Eu peço que o Senhor ajude, Senhor, esse casal, dando a eles força e graça e abençoando essa igreja. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Convidar os irmãos para estar em Sapucaia, nos visitando um novo endereço, na rua Estácio de Sá,